Sejam bem-vindos mais uma vez ao Developer Daqui 101. Meu nome é Bruno Killer e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu tenho implementado o tracing em projetos Rust. Especificamente, eu estou criando um projeto de APIs aí para o canal e eu quero mostrar para vocês como que eu estou criando essa parte de tracing para me ajudar, para ajudar vocês aí na maneira que a gente cria projetos Rust, como que a gente pode melhorar a rastreabilidade deles e ajudar a gente a debugar, pegar informações em ambiente de produção e coisas do tipo, tá? Então, olha só, pessoal, uma coisa que é importante antes da gente começar, não se esqueça de já deixar o like. Mais de 50% das pessoas que assistem o canal não são inscritos, não custa nada você se inscrever, porque se você assistir o vídeo, você sabe que o YouTuber vai te entochar todo tempo o vídeo ali, e você inscrito vai dar na mesma, então dá um help aqui, ajuda a crescer o canal e, obviamente, entra aí nos comentários, deixa seus comentários aí. Olhando o projeto aqui, pessoal, eu tenho um projeto criado com o Cargo New, o nome do projeto, e eu adicionei algumas dependências no projeto, alguns crates aqui. Se eu abrir o cargo, pessoal, aqui para vocês verem, vocês podem ver que esse é um projeto de API utilizando Rust, Axon e SQLX. Eu sei que vocês adoram um ORM da vida, mas eu gosto de criar coisas que são mais escaláveis, onde eu posso pegar o máximo de performance possível, e eu gosto de utilizar o SQL assim porque eu tenho controle um pouquinho mais criterioso na maneira que eu executo SQLs no ambiente. O ORM é muito bacana, agiliza bastante no desenvolvimento, mas eu gosto de utilizar, e você como desenvolvedor, por mais que talvez você não utilize em vários dos projetos aí no dia a dia, pessoal, você precisa saber SQL, tá? Então, gasta um pouco do seu tempo em SQL. Se você tem dúvida em como começar, em como aprender, entra no nosso canal do Discord, que aí manda uma mensagem lá e ajuda você a encontrar o caminho para você aprender um pouquinho mais do pelo menos o básico aí, até para você ser mais efetivo nas suas entrevistas de emprego também. Edição 2021 do Rust, né? Aqui é a versão do meu projeto. Olha só as dependências. Eu tenho o Axon aqui, que basicamente vai ser a nossa implementação de API. Eu tenho .env para eu poder trabalhar com variáveis de ambiente. Tem outro crate que está até melhor, talvez eu troque, mas depois eu faço um vídeo para vocês. Surd e Surd.json para a gente trabalhar com serialização e desserialização de dados. SQLX para eu poder me conectar. Nesse caso aqui, eu estou utilizando Postgres, tá? Estou utilizando também o ID, né? E aí, pessoal, eu tenho o Tokio também, que é para a gente poder fazer aplicativos de rede, basicamente. Então, o Tokio, o Axon aqui, eles se completam aqui. Tanto até o SQLX se completam aqui para a gente poder criar APIs utilizando o Rust. E aí, pessoal, a gente usa Tracing e o Tracing Subscriber, que é o que eu estou utilizando aqui. Então, basicamente aqui, se você quiser fazer um projeto parecido com isso, pessoal, tá aqui, dá uma pausa, dá uma olhada aqui. Vou colocar um pouco para o lado também, ó. Se eu diminuir um pouco aqui, ó, você vai ver todos os itens que estão aqui dentro do meu cargo Tomon. Beleza? Super simples, a única coisa que você não vê quando eu aumentar aqui, tem o JSON no final, mas tá aí. Tira um print screen e tá beleza. Olha só, pessoal, como que tá organizado o meu projeto. O meu projeto, ele tá organizado dentro da pasta Source, e eu tenho uma pasta de migrações de banco de dados também. Talvez eu faça um vídeo depois sobre essas migrações de bancos de dados também. Olha só, pessoal. Aqui dentro eu tenho duas pastas aqui, HTTP e Store, e eu tenho um arquivo .main, pessoal. O Store, ele ainda tem aqui um arquivo chamado mod que está vazio. Por quê? Porque eu ainda não implementei o SQLX no projeto, eu ainda não implementei o meu repositório de dados aqui. Mas eu já sei que eu vou guardar ele dentro de um módulo dentro da pasta Store, beleza? E o mod aqui, ele basicamente representa isso para a gente. E dentro do HTTP, eu tenho
um arquivo de mod e eu tenho um de contact, para a gente ter as APIs ou os handlers que são responsáveis para a gente poder fazer o CRUD de um tipo de contato. E aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho um mod e tenho um handler.rs. A gente já vai entrar ali para vocês, mas eu vou começar com o main, pessoal. Olha só. O main aqui, que é o mais importante que a gente está fazendo aqui, é o seguinte, olha só. Dentro aqui do main, eu uso o .env, eu uso o tracing, info e debug para a gente poder utilizar os macros distintos aqui de visualização de informações, né, e de debug. E eu tenho aqui as layers de subscriber aqui para a gente inicializar e poder subscrever para o tracing, para a gente poder escutar o que está acontecendo cada vez que a gente utiliza os macros de info e de debug do Crate chamado tracing. E aqui você tem, obviamente, mais ou menos a documentação aqui, se você quiser colocar o mouse em cima e dar uma lida de como ele funciona. Aqui dentro na nossa função main eu basicamente adiciono o nosso atributo do Tóquio, para a gente poder dizer que isso é uma função assíncrona aqui do main. Eu faço .env.ok, pessoal, basicamente por quê? Porque aqui embaixo eu coloquei o bind address e bind port, definido nessas duas variáveis de ambiente aqui, que estão dentro do meu arquivo .env aqui. Então, eu tenho bind address, bind port, e tenho também o database URL e o database max connections, que são as quantidades de conexões para o meu banco de dados. Esse ambiente aqui eu já removi, mas só para você entender aqui para que eu estou utilizando o .env. Voltando aqui, olha só, a primeira coisa que eu faço, pessoal, é inicializar o tracing, beleza? Quando eu inicializo o tracing aqui, eu basicamente faço um registro desse tracing aqui, com uma camada aqui do tracing subscriber, utilizando esse dois pontos layer aqui pra gente, beleza? E aí, obviamente, se você colocar o mouse aqui, ele vai dizer o que ele retorna, né? Uma layer de formato composta, E aqui eu faço a inicialização desse meu trace. Uma vez que eu faço essa inicialização do meu tracer aqui, do meu tracing aqui, olha só, eu faço um info, the application is about to initialize, e um debug trace initialized. E aí eu faço um server, na verdade, configuration aqui, e eu pego o bind address e o bind port aqui do nosso .env e eu faço um HTTP serve, basicamente com bind address e com bind port aqui para nós. Vocês podem perceber que o meu serve aqui, pessoal, ele é uma função do meu módulo de HTTP. Você pode ver que eu estou utilizando HTTP serve. E aí, pessoal, se eu for lá no serve, olha o que acontece. Eu tenho uma função pública no módulo. Então, ó, eu estou no arquivo, olha só, eu estou no arquivo mod do bloco HTTP. Por que eu estou no arquivo mod do bloco do meu módulo HTTP? Porque a inicialização do servidor é indiferente de todos os handlers de contatos, de usuários, de produtos, de serviços que a gente adicionar aqui. Então, eu deixo ele super genérico aqui como módulo HTTP, e no módulo HTTP eu venho aqui e crio uma variável formatada aqui do application ADDR, que basicamente ele vai pegar o que, pessoal? O meu binding address, binding port, que obviamente aqui, se você olhar, ele vai fazer 0.0.0.0, 2.8080. Então ele vai lá, 2.8080. Eu também uso o info aqui pra gente, ó, the application will be available at a specific address. E olha só, eu coloco o endereço aqui também, vocês já vão ver isso em execução. E aí, obviamente, eu utilizo aqui o TokyoNet TCP Listener e inicializo a aplicação. A aplicação ela é inicializada aqui, e uma vez que eu vou inicializar a aplicação, eu utilizo o Axon Serve, e aí o Axon Serve eu passo qual é o meu application ADDR aqui, e digo que está aqui o meu app.
O meu app nada mais é do que a inicialização do meu roteador. E aí, olha só, se eu for no app, o app também está implementado aqui dentro do módulo do HTTP, onde eu basicamente faço o seguinte: eu inicializo um estado, já vou falar para vocês sobre o estado, faço o debug aqui, por isso que a gente está nesse vídeo mostrando como que eu vou fazendo o meu tracing aqui. Eu poderia utilizar info aqui também, tá, pessoal? E aí eu faço o seguinte: router, new, e faço um merge de rotas. O que é esse meu merge de rotas? Sempre que eu vier e criar uma pasta, um módulo novo para, por exemplo, ter as minhas rotas de criação de usuário, de criação, leitura, pesquisa de produtos, cada vez que eu criar aqui, eu venho aqui no meu arquivo e faço um merge de rotas para ficar disponível dentro da minha inicialização aqui todas essas rotas. E olha só o meu router aqui, pessoal. Esse router que eu estou passando, ele está recebendo um estado. O que é o estado? No Axon, a gente tem uma composição de estado onde a gente vai passar alguma coisa para as minhas rotas, para que eu possa utilizar em todos os métodos e rotas ali aquela variável, aquele dado específico. No caso, por exemplo, da gente estar trabalhando com banco de dados Postgre, por exemplo, o estado que eu quero passar é a conexão com o meu banco de dados. E aí, todo o método de criação, leitura, de atualização e de remoção e de pesquisa, por exemplo, ele vai utilizar a conexão de dados que está aqui no meu tipo AppState. O que é o AppState? Olha só, pessoal, super simples aqui. É um pub struct, que eu posso fazer um clone debug, que tem aqui, ó, db do tipo string. Opa, db do tipo string. Por que está string aqui, pessoal? Porque eu ainda não criei a minha conexão com o banco de dados. Então, eu só estou fazendo uma, digamos assim, eu estou modelando aqui o meu projeto. Esse db aqui nada mais é do que a minha conexão com o banco de dados. Depois eu vou passar o tipo de conexão com o banco de dados Postgre no DB aqui. Para quê? Para que as minhas rotas tenham a minha conexão passada ali. E aí, olha só, pessoal, eu implemento um método chamado new, associado ao AppState aqui. Para quê? Para que eu possa fazer o quê? Ó, appstates new. Quando eu faço new, ele vai retornar um tipo dele mesmo, né? Eu poderia aqui, pessoal, fazer o seguinte, tá? Eu poderia colocar AppState também, tá? Mas eu prefiro deixar mais abstrato possível, então eu deixo um self. E aqui você vê, o DB, eu estou criando uma string Postgre. Futura conexão de DB. Beleza? Só para vocês, só para a gente exemplificar que isso vai ser uma futura conexão de DB e não vai ser string, tá? Aí, pessoal, olha só. O que acontece? Quando eu vou fazendo o merge da rota, eu falei para vocês aqui que eu tenho a minha pasta de contatos que tem o mod e o handler, beleza? Olha só o que acontece aqui. Eu vou entrar no meu router aqui. Olha a implementação do meu handler do contato. A gente está basicamente nesse handler aqui. Beleza? Olha só o que eu faço aqui, pessoal. Eu recebo um AppState e eu basicamente retorno uma rota. A minha única rota criada aqui, eu faço um router new, tá? E eu faço o seguinte, eu quero que ela seja incluída dentro aqui. O nest é uma rota aninhada. Então, eu vou aninhar dentro da minha rota padrão, que é o barra, que é a raiz, um barra contact. Então, eu pego lá, quando eu crio aqui a minha rota, eu pego a rota raiz e eu vou adicionar um aninhamento chamado barra contact, beleza? Basicamente, pessoal, para a gente vir aqui, ó, localhost 8080 barra contact, beleza? É basicamente isso que a gente está fazendo aqui quando eu faço o nest. Eu adiciono aqui ela no nest. E aí eu crio uma rota dentro do nest
né, do meu alinhamento, dizendo assim, barra get root, e passo com o estado. Olha só, get é do tipo get, é uma rota get, deixa eu tirar o mouse de cima, é uma rota get, que a gente tem aqui, né? Deixa eu colocar aqui o cursor só para vocês verem. Eu crio uma rota na raiz de contatos, né? No qual é um tipo de rota do método get, né? Se você tiver outras, você vai adicionar um ponto route, barra, e vai colocar um ponto post, um ponto pat, um ponto delete, e aqui eu passo a minha função de handler chamada root, beleza? E aí eu digo que assim, todas as rotas aqui, todos os métodos de handler que eu passar aqui, elas vão receber uma variável state aqui. Elas vão receber uma variável state que elas podem utilizar. Então, se eu for aqui na minha função de root, olha só, eu tenho uma função de root, né? Eu criei um struct do tipo contato ID e name, só para a gente fazer um exemplo. E aí, olha só, quando eu crio uma função assíncrona root aqui, pessoal, eu digo que eu vou receber um estado, e aí eu utilizo um padrão do Axo aqui, que é state, e passo genérico para dizer o tipo que é desse estado, que é um upstate, que é o que a gente definiu lá no começo, tá? Então, se a gente voltar aqui, olha só, tem o upstate, que é o tipo aqui, e quando eu passo lá dentro, ele vai receber o tipo aqui, tá? Como é um get, esse é o único parâmetro que a gente recebe. E no resultado, o que eu quero que ele retorne de volta? Eu quero um status code e eu vou retornar um contato ou eu vou retornar um erro. Eu ainda estou fazendo aqui tudo isso aqui, tá, pessoal? E aí eu uso o meu debug aqui dentro, ó, o contact route foi chamado. The state of contact router, esse é o estado que eu passei. Crio um contato e aí coloco um ID aqui do contato. Eu estava testando o erro também, então olha só, pessoal. Vou comentar aqui o if de erro. Beleza? Salvar aqui. E aí eu faço um OK aqui, retornando o status code e o JSON. Então, olha, pessoal, quando eu faço um cargo run, ele vai dar uma série de coisinhas ali que eu ainda estou resolvendo, mas olha só. Info. The application is about to initialize. Debug trace initialize. Exatamente, né? Como a gente viu aqui no nosso main. Aí, olha só. Info, the application will be available at specific address. Exatamente como a gente viu aqui no mod, o meu info. E aqui, ó, appstate igual a app futura conexão de banco de dados. Por que, pessoal? Porque no meu handler, aqui a gente tem the state of contact router. Então, olha só, como eu tenho ali também, o que eu vou fazer? Olha só, vou entrar na minha rota. Ele retornou ID name Bruno. E olha só, a rota foi chamada, exatamente como a gente viu aqui. E o estado aqui, pessoal, é a minha futura conexão de DB, certo? Aí, obviamente, se eu quisesse gerar um erro, pessoal, eu estou trabalhando com erros também bem genéricos. Pode ver que o my error aqui, pessoal, nada mais é do que, olha só, uma implementação enum de my error, something went wrong, something else went wrong. Aí eu faço uma implementação do into response para o meu error, tá? Então eu faço os métodos adicionados e o into response, ele basicamente é uma implementação aqui desse trait into response para o meu error. E aí, olha só, ele faz basicamente um match de qual enum que a gente está passando aqui dentro. Para quê? Para a gente poder fazer um retorno de erro. Se você olhar aqui, pessoal, eu estou usando something else went wrong. Se eu olhar o something else went wrong, o que vai acontecer? Salvando aqui e fazendo aqui um refresh, na verdade eu tenho que parar o servidor, rodar de novo, né, porque eu não estou utilizando o hot reload. Olha só, something else went wrong. Se eu vier aqui parar o servidor de novo e vir aqui
na minha composição de erro, de enum aqui, ó, something went wrong, e salvar, e fizer o cargo run de novo, e fizer a execução, eu tenho um tipo diferente de erros, tá? Então, basicamente, é essa a implementação que eu estou utilizando para a gente trabalhar não somente com tracing, né, para a gente ter as mensagens bem bacana ali. Estou utilizando o .env para a gente ter toda a configuração do nosso ambiente e também estou trabalhando com basicamente uma abstração aqui das nossas rotas através de módulos distintos. Então, dentro aqui do nosso ambiente, você pode ver que quando eu quiser, por exemplo, criar um módulo novo dentro do HTTP, como o módulo de products, eu posso implementar o products e a execução dele, a implementação dele vai ser bem parecido com o módulo de contact aqui, que tem o handler e o mod, e a gente tem padronização do nosso projeto em Rust. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É basicamente uma explicação de como que eu estou montando os meus projetos em Rust, nesse caso específico com Axon ou com SQLX, criando APIs em Rust que tem uma performance muito maior. E eu espero que você não tenha esquecido de se inscrever, deixar seu like, comentar aqui no vídeo e, obviamente, assistir os outros vídeos que eu vou deixar aqui.